Vamos conversar um pouco sobre a teoria malthusiana. É mais uma das teorias que se enquadra dentro dos estudos de demografia. No final do século XVIII, com a Revolução Industrial, vai ocorrer um intenso movimento migratório do campo para a cidade. Esse movimento vai ser conhecido como êxodo rural. Portanto, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é a migração do campo para a cidade. E esse movimento ele vai acontecer principalmente na Europa, que é o berço da Revolução Industrial. As condições sanitárias daquela época elas não eram lá grande coisa, a gente já sabe disso. As condições de higiene eram péssimas. Só que as pessoas elas estavam se dirigindo para as cidades porque elas sabiam que lá teriam condições melhores. A condição lá seria melhor do que no campo. Com isso, as taxas de mortalidade tenderam a decrescer e as de natalidade tenderam a crescer devido a essas condições melhores. E é nesse momento na história que vai entrar um senhor chamado Thomas Robert Malthus. E é interessante que em 1798 ele vai publicar um livro chamado Um Ensaio sobre o Princípio da População. E é nesse livro que Malthus vai discorrer sobre as suas teorias demográficas. É aí que ele vai escrever um ensaio falando sobre a situação da população naquela época. Ele vai fazer um estudo sobre isso. Segundo Malthus, o crescimento da população vai ser maior do que a produção de alimentos. Aqui é um gráfico simples, mas dá para você entender. Malthus dizia que a população iria crescer muito mais do que a produção de recursos, do que a produção de alimentos. Isto é, a balança ela não seria equilibrada. A balança ia pender e ia haver o quê? Falta de alimentos. Ele dizia que se não houvesse nada que refreasse as taxas de natalidade e não subisse as de mortalidade, a população dobraria a cada 25 anos. É interessante que Malthus ele pregava no seu estudo uma situação de colapso em algum momento da população mundial. Traduzindo isso um pouquinho para a matemática, o que Malthus dizia? Segundo ele, o crescimento da população se daria em progressão geométrica. Aumentaria 2, 4, 8 e aumentar muito. E o crescimento da produção de alimentos se daria em progressão aritmética, num tempo muito mais lento. E como eu disse, ele pregava que, devido a esse tipo de crescimento, em algum momento nós teríamos um colapso na produção de alimentos. Faltaria alimento para poder abastecer a humanidade. Só que assim, você vendo essas teorias de Malthus, ele não pregava um futuro muito brilhante para a humanidade, não era um futuro muito belo, visto que aconteceu uma insuficiência na nossa capacidade de produzir alimentos. Ele tinha uma visão muito pessimista desse futuro. Mas é aquela história, todo problema tem uma solução. E é nesse momento que Malthus vai colocar uma solução, não é uma solução muito ortodoxa, mas ele vai colocar uma solução para esse problema que ele conseguiu visualizar. O que Malthus vai pensar? Malthus disse que as únicas formas de evitar que isso acontecesse seria havendo uma redução nas taxas de natalidade. E de que forma ele faria essa redução? Através da proibição de que casais muito jovens tivessem filhos. Essa era uma das soluções dele. A outra solução que ele via era que houvesse um controle de natalidade, que o Estado, inclusive, promovesse esse controle de natalidade na quantidade de filhos por família, principalmente nos países pobres. Ele colocava muitas das teorias dele para serem empregadas em países pobres. Inclusive, ele fala do aumento do preço dos alimentos e na redução dos salários para forçar as populações mais pobres a ter menos filhos. E que só fosse permitida a procriação daqueles casais que tivessem condições de alimentar os seus filhos. E um outro aspecto interessante sobre Malthus é que ele era totalmente contra a utilização de métodos contraceptivos. Tudo isso que eu te falei sobre Malthus, é sobre essas proibições, sobre esse controle de natalidade, sobre os pais terem condições de criar os filhos, ficou conhecido como sujeição moral. Não eram soluções muito ortodoxas, mas ele baseava a teoria dele principalmente no princípio da escassez.
Se você parar para pensar sobre Malthus nos dias atuais, você vai ver que em parte realmente não estava errado em determinadas ideias, apesar de que as soluções dele eram um pouco drásticas para resolver esse problema.